Então, como eu tinha falado, nós podemos considerar as forças que nas estruturas que podem existir. Essas forças podem ser consideradas de dois tipos, né? Uma força são tipo estático, forças nós chamamos de força estática, que é o que a gente vê ao longo de toda a engenharia civil, em todas as disciplinas, né? Basicamente, em mecânica aplicada ou estática, em resistência aos materiais, em análise estrutural, concreto e aço e tudo isso. As forças que são consideradas aí são de origem estática. E temos outras forças dinâmicas que se diferenciam das forças estáticas. Mas qual é realmente a diferença entre estática e dinâmica? Quando a gente pode considerar que uma força é dinâmica e quando pode se considerar que uma força é estática? Então, principalmente, essa diferença está dada pela velocidade da aplicação da carga. Realmente, a segunda lei de Newton, que relaciona, que estabelece a força devido ao movimento acelerado de um corpo, se lembram da equação força igual a massa pela aceleração, também ela é produto da quantidade de momento também. Então, nessa força ela é igual a uma massa e uma aceleração, mas quando a gente vê em estática, a gente estabelece que essa somatória de força é igual a zero e desaparece essa massa vezes aceleração. Mas isso é devido a essa aceleração sai da componente da equação ou pode ser expressada devido à velocidade do carregamento. Se a gente tem uma velocidade baixa, você pode considerar que, lembrem que a derivada da aceleração é derivada da velocidade, e pode considerar que a aceleração ela é baixa e, portanto, esse termo lá pode ser desprezado. Então, quando vocês têm trabalhado com cargas estáticas, nunca tem surgido aquela pergunta de mas ela, em algum momento essa carga não existiu. E houve um momento no qual existiu, mas nesse tempo aí, entre a carga não existir e a carga existir, o que diferença se se considera a carga estática ou dinâmica é o tempo de aplicação. Se essa carga foi aplicada de forma lenta, pode se considerar uma carga estática. Se ela é aplicada de forma rápida, apesar de ter pode ser a mesma magnitude da carga, esse fenômeno, a resposta que vai ter a estrutura, ou deslocamentos, tensões, força que vai ter a estrutura são totalmente diferentes. Então, essa é a grande diferença entre estática e dinâmica. Evidentemente, uma diferença maior é que já começa a ter variações ao longo do tempo, mas o fato de ter uma velocidade maior, somente o fato de ter uma velocidade maior da carga, inclusive tendo a mesma magnitude, esse fenômeno não pode ser, não se pode analisar como de forma estática se a velocidade é alta. Então seria um impacto e tem que incluir os efeitos dinâmicos inerciais da massa e vezes aceleração. E nessa figura a gente vê um exemplo de uma análise dinâmica, considerando vários tipos de velocidade da força. É bom aqui falar que essa análise foi feita utilizando o equacionamento dinâmico de um sistema de um grau de liberdade. Ou seja, não foi utilizado somente o equacionamento estático, que somente relaciona deslocamento com força através da matriz de rigidez. No caso da dinâmica, tem outras componentes que devem se incluir. A gente vai falar depois, vamos tentar tudo isso,
são a rigidez, o amortecimento e a massa do corpo. Então aqui foram feitos vários análises. Então, sendo uma variação da força de forma lenta, você vê aí que a resposta é quase estática. Aí comecei a aumentar um pouco a velocidade da aplicação dessa carga sem modificar a amplitude, né? Começa a ver, aqui não dá para enxergar, mas começa a ver que já começa a ter flutuações na resposta. E uma carga aplicada muito rapidamente, tendo a mesma amplitude, olha a resposta que nós temos aí. É uma resposta em termos de deslocamento muito maior. Olha, aqui temos que a estática ela é menor que 0,04 e no caso dinâmico ela consegue chegar até quase 0,08, ou seja, é bem maior. Então, fazer uma análise estática de uma carga que teve uma variação muito rápida é um procedimento errado e os resultados vão ser errados, né? E pode, digamos, desconsiderar um fator que melhora realmente o carregamento, que é a parte dinâmica. Então, essa primeira diferença é importante. Na questão dinâmica, não somente a amplitude, a velocidade da carga, já indo no caso de variação, já quando temos uma variação dessa força ao longo do tempo, há um fenômeno nos quais, apesar de que essa carga está variando ao longo do tempo, essas cargas dinâmicas, em alguns casos, podem ser considerados, você pode fazer uma análise, pode ser considerado como, ou seja, a amplitude ou a resposta da estrutura pode ser considerado como estática. Então, há algumas situações nas quais, apesar de ter uma carga dinâmica variando ao longo do tempo, há umas situações nas quais não seria necessário, do ponto de vista estrutural da resposta, fazer uma análise dinâmica e ver aquelas amplitudes que pode gerar a carga dinâmica. Então, isso depende da frequência, na qual essa carga está excitando a estrutura. Digamos, a frequência é a variação, é o número de ciclos por segundo que tem esse carregamento. Vamos fazer um exemplo simples no caso de uma carga harmônica. Ele tem aqui, então aqui a gente fez vários tipos de carregamento variando essa frequência de excitação. É relacionado com uma porcentagem da frequência natural da estrutura. Então, por exemplo, nesse caso aqui temos que a frequência de excitação é 10% da frequência natural da estrutura e a gente obtém uma resposta desse tipo. Já quando a gente vai para excitações, digamos, muito maiores, frequências de excitação muito maiores da frequência natural, a gente obtém uma resposta desse tipo. E as que ficam bem perto da frequência da estrutura, gera uma excitação desse tipo. Aqui não se consegue ver essa amplitude, mas você pode ver que essas amplitudes aqui e aqui, desse lado, são muito menores que essas amplitudes desse lado. Então, esse tipo de carga aqui a gente vai ver depois que são muito próximas. Essas respostas, desculpem, essas respostas são muito próximas de você pegar a amplitude máxima e fazer uma análise estática. E essas respostas aqui serão mais baixas ainda que fazer uma análise estática. Então, essas duas situações de carregamento que ficam bem longe da frequência natural, são situações nas quais, do ponto de vista da resposta da estrutura, não é necessário fazer uma análise dinâmica. Pode-se considerar uma análise estática simplesmente pegando a amplitude máxima e olhando a resposta. Então,
Essa é uma das razões de por que na normativa brasileira há uma maioria do livro, a normativa brasileira que é dedicada ao estudo do vento, a maioria do livro é dedicada à parte estática, porque há muitas situações nas quais, apesar de que o vento é um fenômeno dinâmico, ou seja, a carga dinâmica varia ao longo do tempo, há situações nas quais não é necessário fazer análise dinâmica. E isso vai estar relacionado muito com a altura da estrutura. Então, já isso que fique claro, há situações, estou repetindo, há situações nas quais, apesar de que temos uma carga dinâmica, não seria necessário fazer análise dinâmica, dependendo da frequência de excitação da estrutura. Esse tipo de análise a gente está mostrando aqui no domínio do tempo. Vamos ver isso, como a estrutura responde no domínio da frequência. O que eu estou tentando aqui dar uma estimulação de ver o problema de um contexto geral, não ir a particularidades, sino de uma forma geral do problema que a gente vai tratar ao longo da disciplina. Então, no domínio da frequência, essa gráfica a gente vai saber depois como é que se constrói, essa gráfica de onde sai e por que é desse tipo. Essa mesma relação que temos no domínio do tempo, que pode existir entre resposta e força, ela pode ser representada no domínio da frequência. O domínio da frequência é um gráfico que relaciona frequências aqui, nesse caso não é uma relação de frequência, mas a gente vai entender depois o que é isso, com amplitude da resposta. Então, eu estou analisando esses três casos aqui nesse gráfico. Então, aqui teríamos, primeiro caso, essa aqui seria, digamos, a relação entre a resposta da estrutura e a resposta estática. Entenderam? A resposta que teria a estrutura fazendo uma análise dinâmica e a resposta que teria a estrutura se eu faço uma análise estática aplicando simplesmente a força máxima daquela força dinâmica. Então, primeiro caso eu falei aqui, olha, a frequência de excitação ela é muito menor, 10% da frequência natural. A frequência natural é quando esse beta aqui relaciona a frequência natural e a frequência da excitação. Então, quando é aproximadamente igual a 1, aí onde a gente tem as duas frequências, tanto de excitação como a frequência natural, está nessa região. Vocês podem ver que nessa região é onde temos as maiores respostas sendo comparadas com a resposta estática. Então, a resposta dinâmica é muito maior que a resposta estática. Estão vendo aí essa região? Que é o caso do meio aqui, né? E nesse caso aqui, vocês estão vendo que a resposta dinâmica é quase igual à resposta estática. Aqui a gente estão vendo que se aproxima a 1. Está se aproximando a 1 na figura. Então, nessa região aqui, não é necessário você fazer, apesar de que a carga ela é dinâmica, está variando ao longo do tempo, não é necessário você fazer uma análise dinâmica ao longo do tempo. Simplesmente fazendo uma análise estática, pegando as máximas amplitudes possíveis dessa força, você tem uma boa aproximação da resposta máxima na estrutura. Nessa região, não seria o ideal, né? Não seria o ideal fazer uma análise estática. E nessa região aqui, vocês estão vendo que as respostas podem ser até menores, né? A resposta há como uma deamplificação da resposta. A resposta dinâmica pode ser até menor que a resposta estática. Então, nessa região aqui também não seria... Você estaria sendo conservador se você faz uma análise estática, muito conservador. Então, o importante aqui é entender que não necessariamente quando você tem uma análise, digamos, excitação dinâmica, não necessariamente tem que se fazer uma análise dinâmica mesmo para conseguir calcular ou estabelecer essas amplificações
da resposta estrutural a partir da resposta estática. Amplificações no sentido que são maiores. A resposta dinâmica são maiores que a resposta estática se se faz aí uma análise dinâmica. Então, isso pode acontecer com o vento. Então, vamos lá no caso do vento. Então, mais ou menos, o espectro do vento é desse tipo. Mais ou menos, os espectros do vento são desse tipo. Então, vocês estão vendo aqui que já o vento ele não tem exclusivamente uma frequência. Ele tem um conteúdo frequencial de várias. Por isso, a gente vai trabalhar com vibrações aleatórias. Porque aí temos uma excitação que tem um conjunto amplo de frequências. É como se eu tivesse um monte de harmônicos aqui somados, isso gera uma vibração, digamos, que não é possível avaliar de forma determinística, senão através de esse tipo de espectros. Então, o vento tem um espectro desse tipo. Então, aqui temos frequência que vai de 0, ele tem frequência que vai de 0 até 1 Hz, mais ou menos aí, um espectro típico. Não quer dizer que todos os espectros em todas as regiões do mundo são desse tipo. Pode ser maior, pode ser menores em conteúdo frequencial. Então, vocês estão vendo que frequências maiores já de 1 Hz, as amplitudes de excitação que ele pode gerar são praticamente nulas, né? Então, se eu coloco a minha estrutura por aqui, a estrutura não vai acontecer nada. Coloco a estrutura por aqui, porque ela vai ser muito diferente da frequência, digamos, da frequência fundamentais do vento. Então, estrutura que tem frequências maiores, assim, mais ou menos de 1 Hz, 2 Hz, são estruturas que não precisam fazer uma análise dinâmica do vento, que é o que a gente vai tratar nessa disciplina. Pode fazer uma análise estática, que é o que vocês já conhecem em outras disciplinas. Então, é por isso que vocês lá, quando fizeram algum tipo de análise estática do vento, porque essas estruturas, então, geralmente, as estruturas baixas, de baixa altura, têm frequências altas, têm maior rigidez, têm frequências altas, portanto, não precisa ser uma análise dinâmica do vento. Se essas estruturas, na medida que começa a aumentar a altura, essa frequência começa a diminuir. E se entra nessa região, aí é onde entra digamos, a aplicar os métodos que vamos trabalhar nessa disciplina. Então, principalmente, a análise das ações dinâmicas do vento são aplicadas em estruturas esbeltas, digamos, bem altas, nos quais temos frequências naturais da estrutura baixas, da ordem de 0 a 1 Hz. Então, essa é a grande diferença. Não sempre na história, ao longo do século XX, foram feitos esse tipo de análise da possível efeito de ressonância. Vamos falar de ressonância como a coincidência entre a frequência de excitação e a frequência natural. Não sempre isso foi, digamos, uma coisa que se analisava, né? Então aqui, por exemplo, aí vemos digamos uma ponte que foi histórica, que é a ponte do Tacoma-Naho, e na qual antes do problema que houve nessa ponte, não era considerado dentro da engenharia a análise
aerodinâmica da estrutura. Se achava que esse tipo de fenômeno, o fenômeno era conhecido, o pessoal matemático sabia que era possível que ter desde o ponto de vista teórico, era possível que uma estrutura tivesse ressonância, mas do ponto de vista prático, os engenheiros consideravam que isso era praticamente impossível, essa possibilidade de que a estrutura entrar em ressonância devido a excitações externas, ou seja, que começaram que entraram nessa região que estamos vendo aqui. Era, digamos, um fenômeno considerado até esse momento pouco provável. A gente está falando até os anos 40. Nos anos 40, nesse momento, a aerodinâmica ou possível interação, forças dinâmicas, caso do vento, era improvável que isso acontecesse. Até que aconteceu o fenômeno, eu imagino que você já conhece, tem visto esse vídeo aí, da caída dessa ponte. Não sei se vocês conhecem, se você não tem visto, eu posso colocar o vídeo aqui. Mas se vocês já viram, ou já tem assistido, tá. Então, bom, o que aconteceu nessa ponte, eu não vou colocar o vídeo, porque o vídeo é um pouquinho, você pode procurar no YouTube. O que aconteceu nessa ponte é que ela foi construída, né? Ela foi construída, digamos, sei lá, em janeiro de 1940. Aí, poucos meses depois da construção, ela começou a ter esse tipo de movimento torsional, evidentemente torsional. Começou a fazer na placa da ponte, começou a fazer assim, uma ponte do tipo de placa sustentada, né, com tirantes, e começou a fazer esse tipo de movimento assim. No início parecia ser, digamos, o pessoal considerou que achava que isso era normal, né? O pessoal ainda era utilizado, passavam com esse parecia, chamavam da ponte, digamos, que pulava, sei lá. Mas eles começaram, digamos, em julho desse mesmo ano, não lembro as datas exatamente, começou a ter vibrações maiores, amplitudes maiores, e colapsou, a ponte colapsou totalmente. Ou seja, isso aqui, a maior vão da ponte foi no chão. Não demorou nem 6 meses da construção. Esse fenômeno aí foi, evidentemente, de ressonância, ou seja, a frequência natural de torção entrou em ressonância com a frequência de excitação do vento. Então, nesse momento, digamos, o estado da arte da análise era considerada a força da ponte mais desde um ponto de vista de simplesmente amplificação, como se o vento simplesmente aplicasse um impacto. Isso fazia uma maioração da força e pronto, mas a possibilidade da estrutura entrar em ressonância, isso não era considerado dentro da análise. Então, a partir dessas problemáticas, começam a surgir estudos aerodinâmicos para melhorar a resposta da estrutura. Digamos, os primeiros análises considerando essa possível interação entre a excitação e a estrutura devido a um possível fenômeno de ressonância. Um dos primeiros estudos ou métodos que tenta fazer essa relação é um processo de Davenport. A gente vai ver, eu vou só explicar aqui
por encima em que consiste esse processo. Mas a gente vai aprofundar e entender perfeitamente com equações em que consiste esse método. Então, primeiro é feito análise via no domínio da frequência, ou seja, com esses espectros aqui. Então, você primeiro considera um espectro de velocidade do vento e o objetivo é transformar essa velocidade do vento em força, ou seja, quais são realmente as forças que são aplicadas na estrutura e essas forças ser transformadas em resposta. Com essa resposta aqui, nós vamos entender que a área embaixo dessa curva é possível estabelecer a variância da resposta, seja em velocidade, seja em deslocamento, seja em aceleração. Com essa variância, assumindo que a média é igual a zero, a média da resposta é igual a zero, é possível estabelecer probabilidades da resposta. Ou seja, eu posso, a partir dessa metodologia, estabelecer a probabilidade da resposta ser maior de 90%. Uma probabilidade de excedência de 90% dessa resposta. Ou seja, 10% provável de que a resposta seja excedida nesse nível. Então, é possível estabelecer relações de probabilidade da resposta e, com isso, eu posso estabelecer, digamos, extremos. Ir ao extremo e estabelecer a força máxima a partir do extremo. Mas aí eu estou tendo em conta todo o conteúdo em frequência do espectro, né? Então, em termos básicos, assim, em isso consiste o processo de Davenport. Evidentemente, há umas questões aqui, que como estabelecer o espectro do vento, como se relaciona o espectro do vento em termos de velocidade para a força, há uma mitância, uma função que se chama mitância aerodinâmica, e como se relaciona o espectro da força com o espectro da resposta através de uma relação que nós chamamos de admitância mecânica. Então, o objetivo é obter no final, o espectro da resposta e poder, através do espectro da resposta, estabelecer uns máximos ou uns extremos de resposta para avaliar de forma já maiorada ou incluindo o espectro da excitação. Então, esse, digamos, é a base, o método base no qual são baseados os procedimentos da normativa, tanto o método para um sistema de grau de liberdade como o método de sistema de múltiplos graus de liberdade. Então, entender essa metodologia aqui nos dá os conceitos necessários para poder entender aquelas duas metodologias da normativa brasileira, que trata sobre ações dinâmicas do vento. Então, vocês estão vendo aqui que esse método é dos anos 60, 20 anos depois daquele problema na ponte. Essencialmente, digamos, esse é nosso objetivo, entender toda essa parte aqui para poder entender as duas metodologias. Esses métodos que eu falo, que é a NBR 6123, ela é do ano 1988, embora acho que ela já está sendo reformada, ela já vai sair uma nova normativa, não sei se esse ano ou no ano que vem. No capítulo 9 eu falei, temos aí os dois métodos. Um que se chama o método simplificado, que é um método aplicado para sistema de grau de liberdade, e o método discreto, que é aplicado para sistema de vários graus de liberdade. Esses métodos, eles já estão sendo incorporados em vários dos software ou programas computacionais para análise estrutural. Ou seja, já não é suficiente fazer simplesmente análise estática na estrutura. Caso temos estrutura muito grande, é necessário
aplicar essas metodologias, no caso do Brasil, né? Então, no caso, tem aí dois software, que é o software TQS, ele já incorporou esse tipo de análise, no caso o método incorpora o método discreto, e o Everett também já incorpora esse tipo de análise, você vê aí, bento dinâmico. Esse tipo de análise incorpora os dois, tem o estático e o dinâmico, e eles têm aí já as duas metodologias. Evidentemente, ela somente é aplicar um botão, não seria muito problema se você quer aplicar um desses métodos, montar lá a estrutura e colocar lá, vou fazer análise. Mas entender o que ele faz por dentro é outra coisa, né? Isso que a gente vai ver nessa disciplina. Ela simplesmente dar um botãozinho, aí eu tenho as forças que vão ser aplicadas à estrutura e pronto, né? Então é bom para ser um usuário avançado do software, é bom entender o que fazem esse software, porque senão a gente simplesmente vira digamos, engenheiro ou usuário de software. Eu simplesmente mostraria o software e pronto, essa seria a disciplina. Mas esse não é o objetivo, no meu caso não é esse o objetivo. Apesar que eu dou outras disciplinas, como elementos finitos, lá no mestrado, e sempre falo a mesma coisa. Porque muitas pessoas vão com a ideia de que eu vou usar software e vamos usar o software e aí isso é elemento finito. Isso não é o objetivo, no meu caso, em nenhuma da disciplina. O uso de software são muito legais e tal, mas nosso objetivo é entender a profundidade, como que são feitas essas análises e ser um usuário avançado em relação a esses métodos, ou análise na parte de análise estrutural. Vamos ver aqui um gráfico interessante. Opa, passei esse aqui. No qual mostra assim as diferenças entre um espectro do vento e o espectro, no caso, sísmico, o espectro do sismo. Então, vocês estão vendo, a intenção desse gráfico é mostrar a quais tipos de estruturas pode atingir esses tipos de fenômenos ou de excitações dinâmicas. Então, vocês estão vendo aqui que vamos de 0 até 10 Hz. Então, estruturas que têm menores, mesmo gráfico que eu mostrei anteriormente, no caso do vento, estrutura que tem frequências menores de 1 Hz são aquelas que podem sofrer problemas do vento. E aqui coloca nessa faixa pontes suspensas com vãos longos, né? Então, esse é o caso da ponte do Tacoma. Ela tinha, evidentemente, é possível, né? É possível que tenha tido frequência dessa ordem. E o vento que esteve sendo aplicado esteve nessa faixa. Então, na medida que... e também aqui temos nessa faixa os arranha-céus ou as estruturas, prédios muito altos, né? Então, temos nessa faixa também, no caso do vento, estruturas muito altas. Então, no caso, você vê aqui que no caso do sismo, ela atinge estruturas normais, que são a maioria, 80% das estruturas ou mais, dependendo da região ou o país, né? É possível que a maioria absoluta das estruturas sejam de baixo porte, de baixa altura, e por isso que o sismo ele causa os problemas estruturais que causam na maioria das estruturas. Então, essa é uma diferença aí notável entre o espectro do vento e o espectro do sismo. Ele atinge estruturas normais, até, digamos, ou seja, estruturas
grandes, elas poderiam fugir de um sismo. Mas, calma aí. O que acontece? Que vocês estão vendo aqui uma diferença. As amplitudes do sismo são muito altas, as amplitudes de excitação são muito maiores em comparação das amplitudes que pode ter o vento. Vendo a diferença? Um espectro normal assim do sismo é isso aqui, e o vento é isso aqui. Então estão vendo a diferença de amplitudes, ou seja, vou ter forças muito maiores. Aí também vemos uma comparação de quase o dobro, né? O dobro da força em sismo em relação ao vento. Então, apesar de que eu tenha uma arranha-céu aí que por aqui, né? Vamos colocar o arranha-céu por aqui, frequências baixas por aqui, é possível, devido à amplitude do sismo, que são maiores, é possível que possa causar algum tipo de movimento. Então, essa, digamos, a grande diferença entre o fenômeno dinâmico do vento e o fenômeno dinâmico do sismo e o tipo de estrutura que ele atinge. E principalmente faço ênfase, eu faço questão na questão da diferença das amplitudes da excitação. A amplitude da excitação do sismo são muito maiores, por isso causam esse tipo de destruição. Isso, por outro lado, há uma questão, simplesmente para comentar, que no caso do sismo, assim como no vento existe uma interação entre a velocidade do vento e a força a força que pode gerar essa velocidade. No caso do sismo, há uma interação entre a estrutura e o solo. Então, dependendo do solo, podem existir amplificações, ou ao contrário. Então, se temos solos ruins, as amplificações podem ser maiores. Se tem um solo tipo uma rocha, sei lá, temos aí amplificações menores. Então, há um fenômeno que é já bem particular do caso do sismo, que é o tipo de solo no qual está a estrutura. Então, isso é muito importante. Não somente está relacionado com o espectro os espectros realmente do sismo, eles são construídos baseados em uma localização geográfica onde tem um tipo de solo. Então você vai encontrar, aqui vou mostrar só um exemplo, vários tipos de espectro em diferentes tipos de solos. Então aqui, por exemplo, a gente vê um espectro típico em uma área com um solo bom. E aqui temos um espectro típico de uma área de um solo ruim. Então você vê aí uma diferença, que essa parte plana aqui é maior, né? Ele atinge mais estruturas, inclusive pode incluir aí estruturas altas em um solo ruim, mas um solo bom, aí essa faixa plana é menor. Simplesmente para fazer aí o comentário dessa diferença entre os dois tipos de análise dinâmica, tanto no vento como no sismo. Então, esse aqui, o solo é uma variável fundamental quando se faz essa análise dinâmica em sismo. Tem alguma dúvida aí, até aí? Bom, então eu vou passar agora a mostrar um pouquinho aqueles conceitos que já, imagino, vários de vocês já conhecem,
em relação à definição da velocidade do vento e essas coisas. Vou fazer só um resumo. Aí vamos definir algumas coisas que a gente vai utilizar depois. Então vou trocar aqui. Está enxergando aí? Ok. Então vamos tratar alguns elementos da definição da força do vento ou da pressão do vento que vão ser necessários depois na disciplina. Mas como eu falei, muitas dessas questões, ou acho que tudo, já ele é tratado em outra disciplina. Mas, como eu falei, nosso objetivo aqui não é fazer análise estática do vento, é dinâmico mesmo. Então, uma das variáveis fundamentais do estudo da ação dinâmica do vento é definir a velocidade do vento, porque ela está bastante relacionada com a força que ele pode provocar. Digamos, é proporcional entre a velocidade seja maior, a força que ele pode provocar é maior. Mas essa velocidade ela depende de muitas outras variáveis, como a altura na qual está sendo a medição do vento, condições topográficas, as dimensões e formatos dos obstáculos e a rugosidade daquela região. Rugosidade em termos de se está tudo plano, sem nenhum tipo de edificação, ou está poluído, cheio de edificações. Então, primeira variável assim, a altura, temos que saber que, vou mostrar aqui, a velocidade do vento, ela varia dessa forma, vai de zero, não exatamente do zero, mas vai aumentando na medida que está aumentando a altura. Então, essa aqui podemos estabelecer um equacionamento que chama uma lei exponencial, que estabelece, digamos, uma curva de velocidade em altura. Então, temos uma velocidade gradiente, que seria essa velocidade acá de, digamos, uma altura de uma velocidade de 160 km por hora. E uma altura gradiente, que seria a altura na qual se dá essa velocidade de 160 km por hora. Essa curva ela depende desses parâmetros. Uma curva exponencial, aí teremos o alfa e a altura onde está sendo estabelecida aquela velocidade. Então, esse é o primeiro aspecto da velocidade do vento que é importante, que ela varia ao longo da altura. Então, essa equação aqui, muito provavelmente a gente vai usar depois. Há umas recomendações aí, não são da normativa, né, sino desse autor aqui, Davenport, que pode definir, digamos, dependendo dos obstáculos e a regularidade do terreno, você pode definir aí essas variáveis, as variáveis daquela equação. Então, por exemplo, no caso aqui, terrenos com grandes obstáculos, você pode definir um alfa de 0,4 e uma altura gradiente de 520 metros. No caso de um terreno uniforme, coberto com obstáculos, tem essas variáveis. E um terreno aberto, você pode definir essas variáveis aqui. O alfa com esse valor e a altura gradiente com esse valor. O fenômeno do vento, ele é modelado, digamos, geralmente através de rajadas. Tipo, o vento ele aplica
bate na estrutura de forma consecutiva. Nós chamamos isso como uma rajada ou um turbilhão do vento, né? Então, essa rajada, ela tem um batimento, digamos, ela aumenta, desce, pode ser modelada dessa forma. Digamos, temos um comportamento desse tipo. Aqui houve a máxima amplitude, ele desceu e houve outra máxima amplitude. Esse tipo de comportamento, que é digamos, um comportamento ideal, não é exatamente dessa forma. Nós vemos aqui que já é possível ter uma relação entre a velocidade da rajada do vento, vamos chamar aqui esse aqui comprimento de onda entre os picos, né? E o tempo entre esses dois comprimentos define a velocidade, mas ao mesmo tempo define a frequência dessa rajada. Então vocês estão vendo que existe, a gente vai ver depois bem essa relação, mas existe uma relação entre frequência e velocidade da rajada. Então, voltando aqui à forma de modelar a rajada, a gente pode modelar essa rajada como sendo, digamos, um tubo. Ela passa por aqui, temos a estrutura e ela passa e vai fazendo, vai batendo na estrutura. Mas para que ela tenha um efeito razoável nessa estrutura, você precisa que digamos, esse tubo do vento, ela seja bem muito maior do que a altura da estrutura, porque senão esses efeitos que pode provocar o vento seriam efeitos locais na estrutura e não um efeito como uma força global em cima dela. Então essa é uma primeira, digamos, condição. Aquela rajada, o vento deve ser bem maior do que a estrutura. É possível, mais ou menos, se há estimativas de que o tempo digamos, de passo dessa rajada, o tubo, tem entre 6 vezes a altura da estrutura e dividido entre a velocidade do vento, né? Então aí é possível supor que, primeiro, que essa altura aqui é bem menor que, digamos, o passo do vento, né? O passo do vento depois é estimado entre esses dois valores. Mas são estimativas aí mais ou menos para ter uma ideia do que acontece quando há um golpe, um batimento na estrutura devido ao vento. Então, só para ter uma ideia aqui, para uma altura de 20 metros e uma velocidade de 40 metros por segundo, fazendo aqui esses cálculos, né? C dividido de C seria entre 6 vezes a altura e 9 vezes a altura. Teríamos um tempo aí de aplicação da força do vento entre 3 a 4 segundos. Aqui você faz digamos, a inversa desse tempo, você pode ter aí uma frequência de batimento. Uma frequência mais ou menos de... E aqui outro cálculo, aqui para uma altura maior, podemos ter aí um tempo entre 15 e 20 segundos. Só para ter uma ideia. Então, para definir a velocidade do vento, como falei, ela depende de um monte de outras variáveis. E na normativa que nós vamos trabalhar, que é a normativa brasileira, aí podemos ver essa série de variáveis, que são o gradiente de velocidade, a influência da rugosidade do terreno, a velocidade máxima do vento. Bom, esses seriam realmente, desculpem aí, esses seriam os parâmetros de interesse para avaliar a velocidade do vento. Vamos passar aqui. É isso aqui que ia... Desculpa, eu vou aqui. Então,
esse seria, digamos, aqui para estabelecer uma velocidade característica do vento, pode ser baseado nesse equacionamento que é mostrado na normativa. Acho que vocês já conhecem essa equação aí. E ela depende de três fatores aí, que é digamos, fator S1, que está relacionado com o tipo de topografia, fator topográfico. O fator S2, que está relacionado com a rugosidade do terreno, as alturas e dimensões da edificação. E um fator, o S3, que é um fator estatístico, que é a probabilidade, digamos, de excedência dessa velocidade em um tempo de 50 anos. E temos aqui a velocidade básica. A velocidade básica do vento. Então vamos ver aí cada um desses fatores, como pode ser definido. O fator S1, ele está relacionado, como falei, da fator topográfico. E no caso de terreno plano, você pode definir ele como igual vales profundo como sendo igual a 0,9. No caso de taludes e morros, tem aí duas possibilidades, um talude desse tipo e um morro que é desse tipo, né? Então você pode avaliar a velocidade nessa região ou intermédio entre A e B. E nesse caso do morro também, avaliar a velocidade aqui em A ou em uma posição intermédia entre A e B, supondo que você tenha edificação nesse ponto, né? Nesses pontos, uma edificação no talude. Então, se está nos pontos A e C, no caso do talude, se tem uma edificação nesse ponto, ou aqui nesse ponto, nessa região, o S1 é igual a 1. Se, isso que recomenda a normativa, só para avaliar. Isso é uma coisa importante, isso dependendo da normativa, cada normativa de outro país, vamos supor, Peru, Colômbia, vai ter forma diferente de avaliar essa velocidade e característica do vento. Então, estou falando aqui das indicações da normativa brasileira. Então, no ponto A, também pode ser, no caso do morro, pode ser igual a 1. E nos pontos entre A e B, depende agora do ângulo, né? Desse ângulo que temos aí. Então, um ângulo igual a 3 graus, você pode considerar o S1 igual a 1. E um ângulo entre 6 e 17 graus pode considerar com esse equacionamento aqui. Mas tem que ser maior ou igual a 1. E depende da altura em que essa edificação ela está, né? E depende da altura tanto do talude como a altura do morro. Se você tem aí valores do ângulo entre 3 graus e 6 graus, simplesmente fazer uma interpolação entre essas duas equações, entre essas duas equações. Então, o fator S2, ele depende principalmente da rugosidade do terreno, da altura acima do terreno e dimensões da edificação. Então, a normativa brasileira estabelece várias categorias, 5 categorias, na qual cada uma delas é descrita. Tem uma descrição, só vou ler aqui um pedacinho, aqui tenho, não vou mostrar, mas vou... não tem aqui, por exemplo, vou mostrar aqui, estou mostrando a normativa. Então aqui temos, por exemplo, a categoria 1, superfícies lisas de grandes dimensões, com mais de 5 km, tal, e tem exemplos. E você pode, dependendo da localização de sua estrutura, estabelecer se ela é categoria 1 ou não. Aí você tem as outras descrições na normativa, aqui nessa página 8. Descrições dos tipos de categoria que depende que são relacionadas com a rugosidade do terreno. Também, dependendo das dimensões das edificações, tem várias categorias aí, que aqui estão aqui mais para baixo, classe A, classe B, classe C. E com isso é possível definir o S2.
A formulação de EC2 é essa que temos aqui, que depende do FR, um fator de rayada que corresponde à categoria 2. Tem uma tabela, que não sei se eu posso encontrar aqui, acho que essa tabela está aqui. Então você procura na categoria 2, dependendo da classe, da sua estrutura, pega os valores relacionados com esse equacionamento. Aí está o V, o P e o FR, que está aqui na categoria 2. Estão vendo aí os valores? Então, dessa forma, você pode definir o EC2, que é o fator relacionado com a rugosidade do terreno e altura e dimensões da edificação. Agora, o último fator seria o fator estatístico, que relaciona, digamos, establece uma probabilidade de excedência de 63% e com uma vida útil de 50 anos. Esses valores têm os valores mínimos que estão estabelecidos em uma tabela. Você encontra essa tabela, essa aqui, olha. Dependendo do tipo de edificação, você tem os valores mínimos, mas estão relacionados com essa probabilidade de excedência, né? E o tempo de retorno, que são 50 anos. Mas se você quer mudar esse EC3 em função de outro tipo de tempo, de período de retorno, de período de recorrência, você pode utilizar esse equacionamento aqui. E também mudar o nível de probabilidade. Então, a partir desse equacionamento você poderia modificar esse EC3. Caso você não esteja interessado em fazer isso, pega os valores mínimos relacionados com o tipo de estrutura. Então, com isso, você pode definir o que nós chamamos uma velocidade característica do vento. Ok? Essa velocidade característica vai ser utilizada para depois definir a pressão ou a força do vento na estrutura. Então, como eu falei, isso é no caso da normativa brasileira. Ok? Vamos continuar aqui. Então, como que a gente pode relacionar a velocidade com a força ou com a pressão que ele provoca? Então, vamos mostrar aqui um equacionamento simples utilizando a equação de Bernoulli, que define a pressão e que faz um balanço de energia, simples. E com isso nós podemos definir uma equação que relaciona velocidade com pressão do fluxo, né? Ou pressão, no nosso caso, nosso fluxo é o vento. Então vamos fazer aqui, vamos supor que temos um fluxo através de um tubo. E esse fluxo está dado em um ponto por uma velocidade. No momento aqui eu vou procurar aqui por uma velocidade e em um ponto e outra velocidade em outro ponto. Cada um desses pontos tem uma altura diferente e digamos, uma pressão. Então, fazendo um equilíbrio e uma conservação de energia, nós vamos estabelecer as duas energias aí. Temos a energia potencial e a energia cinética. Essa aqui seria a densidade do fluxo vezes a gravidade vezes a altura e a energia cinética, que seria a densidade do fluxo vezes a velocidade ao quadrado. Nós fazemos isso, tem que ser igual nos dois pontos, por isso a gente estabelece nesse ponto essa energia e no outro ponto essa energia. Isso tem que ser, digamos, constante, mantendo a conservação da energia. Nós podemos expressar nessa equação
as alturas, supondo que a altura é igual nos dois pontos. Então, desprezando esse termo de altura ou a velocidade potencial, assumindo que são iguais, eles se eliminam aí. Vamos supor que temos um fluxo, tem as alturas iguais, né? Se elimina. E esse fluxo ele está batendo em um obstáculo que pode ser uma edificação. Então, experimentalmente tem-se encontrado que fazendo medições nesse obstáculo, que há um ponto na qual a velocidade, eu posso medir velocidades, um momento que aqui travou, eu posso medir a velocidade nesse ponto, ou posso medir a velocidades ao longo desse obstáculo. E há um ponto aqui no qual a velocidade do fluxo é igual a zero. Isso se chama como ponto de estagnação. Então, tendo em conta esse dado experimental, nós podemos aplicar aí a conservação, eliminando a energia potencial, e podemos concluir a partir dessa equação aqui, fazendo energia nesse ponto e energia nesse ponto. Essa seria a energia nesse ponto e essa seria a energia aí perto do obstáculo, eliminando a velocidade, avaliando a energia no ponto de estagnação. Nós obtemos que essa equação aqui, né? Aqui se eliminou isso aqui, igual a zero. Então, passando essa pressão para o outro lado, temos aqui um diferencial de pressão entre esse ponto e esse ponto aqui. E isso nós vamos chamar de pressão de obstrução. Ou seja, seria, digamos, a pressão básica que acontece em um ponto de estagnação, que é dada por essa equação. Então, essa equação aqui é a que nós vamos utilizar continuamente para avaliar a pressão do fluxo, no caso do ar ou do vento na estrutura. Imagino que você já conhece essa equação muito bem. Considerando aqui que a densidade do ar seja uma temperatura de 15 graus, seja esse valor aqui, nós podemos representar essa equação como simplesmente sendo isso aqui, né? Aqui a gente faz a substituição da densidade do ar dividida entre 2, e essa pressão de obstrução seria igual a 0,613 a velocidade ao quadrado. Então, essa equação vai ser muito importante ao longo da disciplina. Tendo a área aferente, essa pressão pode se convertir em força, né? A área na qual está sendo aplicada essa pressão. Bom, vou passar aqui. O que acontece? Que essa pressão ela é avaliada nesse ponto, né? Nesse ponto nós chamamos de um ponto específico. Mas quando a forma muda ou se avalia essa pressão em outro ponto diferente do ponto de estagnação, supor isso aqui, a gente tem as mesmas condições, tem um fluxo do ar, aqui temos o ponto de estagnação no qual a velocidade é igual a zero, mas há outros pontos no qual a velocidade não é igual a zero. Então vamos fazer a mesma conservação da energia. Temos aqui a velocidade nesse ponto, digamos a energia nesse ponto e a energia nesse ponto agora. Que a velocidade não é igual a zero, fazemos o diferencial de pressão e vemos que obtemos essa equação aqui. Temos uma equação na qual já tem aqui uma velocidade no obstáculo, né? O BP. Nós podemos representar essa equação assim, essa mesma equação aqui representada dessa forma. Simplesmente estou multiplicando aqui pelo B sub zero, estão vendo? Aqui temos B sub zero
e eu estou dividindo aqui nessa parte. Então ficaria igual que isso aqui. Só tiro o V sub 0 e divido entre V sub 0 aqui. Ficaria igual. Então aqui voltamos de novo. Isso aqui seria a pressão de extrusão. E aqui temos um coeficiente que modifica a pressão de extrusão. Ou seja, as pressões fora do ponto de estagnação, elas podem ser definidas em função da pressão do ponto de estagnação, utilizando esse equacionamento aqui. Esse coeficiente varia a pressão de estagnação ou do ponto de estagnação. Então, esse coeficiente é um coeficiente de pressão. Nós chamamos assim simplesmente coeficiente de pressão do vento. Então, vamos ver aí as características desse coeficiente de pressão. Vamos supor que a velocidade Vp, ou seja, a velocidade aqui nesse ponto, é igual a zero, que seria realmente quando estou no ponto de estagnação, né? Se eu defino que a velocidade em Vp é igual a zero, estou no ponto de estagnação. Portanto, esse coeficiente de pressão seria igual a 1, ou seja, a pressão de obstrução, o delta de pressão seria igual à pressão de obstrução, que é o caso inicial que a gente estabeleceu aqui, né? Se Vp é igual a V sub 0, então o Cp seria igual a 0. Se esse aqui, se os dois são iguais, seria Cp igual a 0. A gente não teria aí nenhuma pressão. Então, o Vp ele pode variar entre 0 e V sub 0. Entre 0 e V sub 0. Nesse caso, V sub 0 só para clarificar aqui, é a velocidade que está vindo o fluxo, né? Se são iguais, a gente não vai ter nenhuma pressão aí, nenhuma pressão. Então, esse Vp ele poderia variar entre 0 e V sub 0. Aí, esse coeficiente aqui, ele sempre vai ser positivo. Quando varia entre 0 e V sub 0. Nesse caso, nós chamamos de sobrepressão, ou seja, está tendo, digamos, a pressão está indo na direção do fluxo. Mas é possível que a velocidade no ponto, no obstáculo, seja maior que V sub 0. Ou seja, que se aumente, que a gente tem uma velocidade, digamos, 10 e aqui nesse contorno é possível que essa velocidade aumente. Pode ser atrás, pode ser na frente, né? Se essa velocidade aumenta, nós temos aí um problema de sucção, porque isso aqui vira negativo. Vocês estão vendo aí? Se Vp é maior que V sub 0, isso aqui vira negativo. E o problema, no caso da sucção, é que ele não tem limite. Ele não tem limite. No caso da sobrepressão, ou seja, o fluxo indo na direção a pressão indo na direção do fluxo, a máxima pressão que eu posso ter aí é a máxima sobre a pressão de obstrução. Mas no caso da sucção, a máxima que eu posso ter não tem limite, pode ser até, tem casos aí, tem registrado aí possibilidade de ser até 8 vezes. Então, no caso, quando você vai fazer uma análise estática, o que mais tem que ter-se cuidado aí, na avaliação desses coeficientes, é quando possa ter sucção. Então, isso aí é bem importante. Essas pressões podem ser definidas de forma externa ou de forma também interna, quando temos aberturas naquela estrutura, que é o caso comum, né? Nossas estruturas não são fechadas, elas vão ter aberturas, janelas, portas. Então temos que definir tanto a pressão externa como a pressão interna. E como se definem essas duas a partir dos coeficientes de pressão? Tem coeficiente de pressão externo e coeficiente de pressão interna.
Então, a diferença entre esses dois coeficientes é o que me dá a pressão total naquele ponto, naquela área tal, né? Naquela área definida. Então, a partir dessa forma, definindo os coeficientes de pressão externa, coeficiente de pressão interna, é possível definir essas pressões na estrutura. Sempre tem que se definir esse coeficiente de pressão, porque vocês estão vendo que a pressão de extrusão simplesmente acontece em um ponto no qual a velocidade é zero, a velocidade na qual incide o fluxo. Então, como a gente tem estruturas, formas, aí essas pressões vão mudando ao longo do obstáculo. E essa variação está relacionada com os coeficientes de pressão que modificam a pressão de obstrução. Tá certo? Então, tendo aí já essa avaliação desses coeficientes de pressão, eu poderia calcular uma força. Pode ser uma força aí linear ou uma força total, multiplicando pela área. Como se define esse coeficiente de pressão? Eu já falei no início que é possível fazer isso de forma numérica, mas tem métodos numéricos bem complexos que a gente não pode abordar aqui nessa disciplina. Outra forma é através de túneis de vento, quando tem estruturas muito especiais. Esses tipos de avaliações são feitas em túneis de vento. Você coloca lá, consegue medir a velocidade em certos pontos da estrutura e consegue fazer a diferença entre a velocidade daquele ponto com a velocidade, a pressão no ponto de estagnação, né? Então, isso pode ser definido tanto externamente como internamente, mas as duas opções que estou mostrando são impossíveis para o engenheiro fazer uns cálculos, né? Por isso que a normativa, então vou mostrar aqui a normativa, tem umas tabelas já com figuras pré-determinadas para avaliar esses coeficientes de pressão. Eu imagino que você já tenha utilizado essas tabelas. Faço essa pergunta.